Olá pessoal, voltamos então ao nosso breve intervalo. Vamos lá continuar agora com a união estável. Qual que é a principal diferença de concubinato e união estável? Claro que os conceitos são diferentes, as fundamentações são diferentes, mas o principal é a questão patrimonial. Sempre é assim, sempre é assim. Porque se não tem direito a patrimônio, cada um vai para sua casa e acabou. Mas se tem direito, a pessoa entra com a ação, seja no concubinato, seja na união estável. E na questão patrimonial, a união estável, o efeito da união estável é que a regra, o regime é o da comunhão parcial de bens. Artigo 1725 do Código Civil. Lá no artigo 1725 do Código Civil diz assim, ó, salvo contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Portanto, a regra é que é comunhão parcial, igual casamento, não falou nada, não tem pacto, comunhão parcial, casou. A união estável é a mesma coisa. Não falou nada, comunhão parcial. Se fez escrito e não falou nada, comunhão parcial. Se é de fato, é comunhão parcial. Agora, se eu quiser optar por algum regime, eu tenho que fazer um contrato escrito e colocar o tal regime, tá? Bom, a regra é comunhão parcial, portanto, 90% dos casos da união estável é comunhão parcial de bens. E qual que é a regra do regime da comunhão parcial de bens? Que todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso é meio a meio. A regra é essa, todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso, meio a meio. Não importa que esteja somente em nome de um ou de outro, é meio a meio. Metade para cada lado. 50%. Tá? Portanto, se você quiser diferente, deve ter feito um contrato escrito. Tá? Artigo 1725. Então, a conclusão é o seguinte, que na união estável, se o regime é da comunhão parcial de bens, o esforço comum aquele é presumido. Não importa se ela é dolar ou ele é dolar, não importa. Importa que comprou na constância da união. Aí é meio a meio. Lá no concubinato tem que provar o esforço comum, eu tenho que provar que eu comprei, eu colaborei, eu trabalhei ali. Já na união estável, não. O esforço comum ele é presumido, porque o regime é da comunhão parcial de bens, pessoal. Certo? Essa é a diferença. Essa é a diferença principal da união estável e o concubinato. Tá? O efeito principal, né? Que é o patrimônio. Efeito patrimonial. Bom, como eu já disse aqui, foi o meu trato, né? Já tinha dito. Vamos lá então para o parentesco. Vamos falar do parentesco? O parentesco é importante? Sim, muito importante para o direito das sucessões. Porque você precisa saber quais são, ou quem são, quem são as pessoas que vão suceder. Né? Nós temos uma ordem de vocação, que provavelmente eu vou falar isso na terceira ou quarta aula, tá? Começando quarta aula, não percam. Terceira ou quarta aula, não percam, porque aí é ordem de vocação hereditária. É difícil, tá? Mas eu vou explicar com muita simplicidade para vocês gravarem, tá? Aqui eu uso um pouquinho método até de concurso público, de exame de ordem para gravar. O advogado precisa disso também, tá? Depois da ordem de vocação, a gente vai se desenrolando aí para a prática, tá? Da advocacia. Então, lá, parentesco, começa lá no artigo 1591 do Código Civil. E dividimos em graus, linhas e espécies. Graus, linhas e espécies de parentescos. Graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Dependendo da linha, os graus são infinitos. Dependendo da linha, só vai até o quarto grau. Então, as linhas, nós temos duas. Linha reta. Quem são os parentes em linha reta? Está aí na tela. Os descendentes e os ascendentes. Descendentes e os ascendentes. Portanto, linha reta, os graus são infinitos. Você tem um ancestral em linha reta em 100º grau. Claro que você nunca conheceu, mas existe ou existiu. Já pensou, você fala, nossa, na minha linha ancestral, quem é o 100º? Como que ele foi, hein? Como que é? Ó, que coisa, hein? Né? No direito ele é infinito, jamais se extingue. Bacana isso. E colateral? Na linha colateral, ou também chamada de transversal, este parentesco só vai até o quarto grau
o legislador limitou até o 4º grau no Código Civil de 2002, porque o Código Civil 16 ele falava que era até o 6º grau. Eu falo, graças a Deus, 2 graus a menos de parente, né? Mas 4º grau, tá? Então, colateral ou transversal vai até o 4º grau, que nós vamos fazer a contagem daqui a pouco, tá? Na linha colateral, ou chamada transversal, são parentes que provêm de um tronco ancestral comum. São parentes que provêm de um tronco ancestral comum, como, por exemplo, irmãos. Quem que é o ancestral comum dos irmãos? O pai ou a mãe, ancestral comum. Tios e sobrinhos, quem que é o ancestral comum? Os avós, né? E assim por diante. Entenderam? Olha só. Simples. Agora, espécies de parentesco. Nós temos lá o parentesco natural, o chamado consanguíneo. O próprio nome está dizendo, né? Aqui, ó. Natural consanguíneo. São aqueles que provêm dos mesmos laços de sangue, tá? Mesmos laços de sangue. Aí nós temos o duplo e o simples, parentesco duplo e o parentesco simples. O parentesco duplo, por exemplo, são os irmãos germanos. Quem são os irmãos germanos? São os filhos dos mesmos pais, mesmo pai e mesma mãe. Irmãos germanos, mesmo pai e mesma mãe, tá? Irmãos germanos. Não são germânicos, não, tá? São filhos do mesmo pai. É importante, sim, na sucessão, porque os irmãos duplos recebem o dobro dos irmãos unilaterais que estão aqui, são simples, tá? Então, duplo irmãos germanos, por exemplo. Tem mais um duplo, hein? Tem mais um duplo, ó. 2 irmãos que casam-se com 2 irmãs, né? Essas épocas de crise, né? Aproveita um carro só, né? Vai passear, vai pegar os dois, vum. 2 irmãos, 2 irmãs, ótima ideia, né? 2 irmãos namoram, 2 irmãos casaram-se com 2 irmãs. Esses 2 casais tiveram filhos. Esses filhos, entre eles, vão ser o quê? Primos, né, professor? Primo? Não primos somente. Duplamente primos. Primos por parte de pai e por parte de mãe ao mesmo tempo, simultaneamente. Olha que legal. Porque normalmente o seu primo ele é unilateral. Ou seu primo por parte de pai ou seu primo por parte de mãe. Aqui não. Parte dos 2. Duplamente primos também, tá? Outro, parentesco simples. Quem são os parentes simples? São os irmãos unilaterais. E quem são os irmãos unilaterais? Nós temos 2. Os irmãos consanguíneos e os irmãos uterinos. Os irmãos consanguíneos são os filhos do mesmo pai e mães diferentes. São os filhos do mesmo pai e mães diferentes. E os uterinos, o próprio nome está dizendo, né? Uterino, filhos da mesma mãe e pais diferentes. Importante na sucessão, os irmãos unilaterais herdam a metade dos bilaterais, que são os germanos, tá? Depois eu vou explicar isso, mais para frente nós vamos fazer a parte da sucessão, né, que é um pouco mais difícil, complexa aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês como fica esse homem, então. Um exemplo dos unilaterais consanguíneos, tá? Exemplo dos unilaterais consanguíneos. Esse homem aqui, com a mulher número 1, filho 1. Com a mulher 2, filho 2 também. Com a mulher 3, filho 3, pronto. Vive de pagar pensão. Tem que ter muito emprego, né? Todo o salário dele vai aqui para pensão. Filho 1, 2, 3. Esses 3 aqui, ó, filho 1, 2 e 3, são irmãos unilaterais consanguíneos. São filhos do mesmo pai e mães diferentes, tá? Olha como muda dos uterinos aqui embaixo. Esta mulher aqui, com homem 1, filho 1. Com homem 2, filho 2. Com homem 3, filho 3. Pronto, vive de renda. Né? Vai nas casas bahias comprar prestação e o vendedor pergunta, senhora tem renda? Lá mostra as 3 pensões, né? Tem que saber com quem faz também, tá? Tem que saber com quem faz também, senão vai ficar pedindo prisão toda hora e não recebe nada, tá? Bom, esses 3 filhos aqui são irmãos unilaterais uterinos, filhos da mesma mãe e pais diferentes, certo? Civil, parentesco civil. O parentesco civil, ó, deixa eu colocar aqui para cima. Nós temos 3, tá? Parentesco civil. Nós temos lá o parentesco civil, o primeiro, né? E é o mais antigo, vamos dizer assim, com relação à adoção, né? Pai adotante e filho adotado são pais e filhos legítimos, porém não naturais. São civis, por isso são civis. Parentesco civil é aquele que a lei civil autorizou o parentesco. Pai adotante e filho adotado são pais e filhos legítimos, porém não naturais. Eu não posso distinguir mais legítimo de ilegítimo. Se está na certidão de nascimento, todos são legítimos. O que muda é se é
natural ou civil, né? O natural é consanguíneo, o civil é não consanguíneo. Simples, tá? Adoção. O outro está aqui embaixo, ó, socioafetividade. Né? Filiação socioafetiva, ela é uma filiação civil, mas é pai, é mãe do meu jeito? Sim, legítimos. Através de uma legislação, né? E também muitas vezes com interferência judiciária, reconhecendo essa filiação socioafetiva, é pai e filhos são pais e filhos legítimos, porém não naturais, mas são civis, tá? Esse último aqui, ó, inseminação artificial heteróloga, filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. Esse está no artigo 1597, inciso 5 do Código Civil, e é uma novidade no Código Civil de 2002. Tá? Vou explicar o que significa. Heteróloga significa que o sêmen não é do marido. O sêmen não é do marido. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. A mulher quer ter filhos com o marido, e o marido também quer ter filhos com sua esposa, mas ele não pode, ele é estéril, não pode, não deu certo, não conseguiu, fizeram o teste que ele é estéril, não deu. Mas ele quer ter filhos ainda com ela, e ela também, né? Então, ele, marido, pode autorizar, a lei permite, né? 1597, inciso 5, a lei permite que ele, marido, autoriza a sua esposa de forma expressa a colher um sêmen de um terceiro e introduzir no ventre de sua esposa. Via artificial, tá? Não vai autorizar natural, que você vai ver que é bom pra tosse, hein? É artificial, senão ela vai falar assim, não deu certo com esse, quero outro, é artificial, tá? Eu tô falando isso porque tem gente que faz inseminação natural, tá? Natural, essa é artificial, né? E tem umas que agora, né, faz a inseminação artificial caseira. Inseminação caseira, na verdade, nem falar artificial. Inseminação caseira. Não é natural também, não, né? Caseira. Tem alguns doadores, né? Mas não tem um ato, né, sexual, relação. E essa pessoa pega o seu sêmen, produz o seu sêmen e leva para a mulher. A mulher pega numa seringa, coloca na seringa e um cateter injeta nela, né? Essa é chamada inseminação caseira. Dei 2 entrevistas, inclusive, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, então você vê, não é tão novo isso aí, né? Uma foi no Domingo Espetacular, o outro foi num programa que é da Rede TV, com a dona lá com a mulher do dono da Rede TV, esqueci o nome dela, não sei o que lá, Albuquerque, né? Não é a outra, não, da Luciana Gimenez, não é essa não. É a mulher do dono, aquele principal, esqueci. Bom, mas inclusive está na internet, está no YouTube, é bem legal a entrevista. Inseminação artificial heteróloga. Mas tem a caseira também, aí tem a homóloga, mas a heteróloga que eu quero falar aqui. Então, olha só, o marido autorizou sua esposa expressamente a colher no sêmen do terceiro, introduzir no ventre de sua esposa. Ele autorizou, tá? Portanto, essa presunção da paternidade, ela é iuris et iuris. Ela não é iuris tantum, que é relativa, que é absoluta, que ele autorizou, tá? Nascendo filho, a mãe é legítima e natural. Nascendo filho, a mãe é legítima e natural. E o pai é legítimo porque ele autorizou, mas é natural? Não, é um pai civil. Relação entre pai e filho aqui é civil, tá? Mas ele autorizou, portanto, aqui essa presunção ela é absoluta, ela não é relativa, como prevê o artigo 1597 do Código Civil. Então, 1597, inciso 5, que trata-se da inseminação artificial heteróloga, ela é uma exceção, é uma presunção absoluta, senão a mulher está na roça, está perdida. O marido vem e fala assim, não é meu não, vou entrar com uma ação de negatório e não vai dar o DNA, não vai dar mesmo, mas ele autorizou, poxa, tá? Se ele autorizou, ele é o pai, certo? Inseminação artificial heteróloga. E por fim, ainda vou falar da contagem, mas por fim das espécies, né? Por fim das espécies, é o parentesco por afinidade. Deixei por último das espécies, porque esses são os melhores parentes que nós temos, tá? Ô professor, que melhor parente é esse? Decorre de um casamento. E hoje também da união estável e também da união afetiva, que tem os mesmos direitos e deveres da união estável. Quem são eles? Sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, cunhados. Tem que falar rápido, o negócio é ruim demais, tá? Quem são eles? Sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, cunhados.
são parentes afins, decorrem, se originam de um casamento, de uma união estável ou até de união afetiva. Tá? Vocês querem a boa ou a má notícia primeiro? Costumo perguntar. Boa ou a má notícia primeiro? Ah, professor, a má, porque a boa vem nos confortar depois, sim. A má notícia é que sogro e sogra é parente para sempre. Para sempre. E se é para sempre, é cumulativo. Casou uma vez, uma sogra, duas vezes, duas sogras, três vezes, três sogras, quatro vezes, quatro sogras, e assim por diante, acumula. Tá? Essa é a má notícia. A boa notícia está no artigo 1521, inciso 2 do Código Civil. Não podem casar os afins em linha reta. Sogro, sogra, genro e nora. Enteado, enteado, basal, madrasta. Não podem casar, jamais, porque jamais se extingue. Então não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Existe já-sogro, mas ele jamais, para sempre. Tá? Então você divorciou da sua mulher, divorciou do seu marido. Jamais você poderá casar com sua sogra ou com seu sogro, jamais. Porque a linha reta é infinita, jamais se extingue. Essa é a boa notícia. Artigo 1521, inciso 2 fala que não pode casar. Se casar, o casamento é nulo. E ainda eu costumo dizer o seguinte, que o legislador, ele sempre pensa no absolutamente incapaz, né? Ele sempre protege o absolutamente incapaz. Ah, eu amo minha sogra, quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz, né? Por isso que se casar, o casamento é nulo, não tem validade, tá? Não tem validade. E os cunhados? Cunhados é parentes afins também, mas não é linha reta. Cunhados é colateral, segundo grau colateral. Nesse caso, extingue, porque o que não extingue é linha reta, a linha colateral extingue. Uma vez dissolvida a sua sociedade conjugal, que originou o parentesco na linha por afinidade, extingue também o parentesco na linha colateral, tá? Por exemplo, divorciou do seu marido, divorciou da sua mulher, morreu seu marido, morreu sua mulher, você tem ex-cunhado e ex-cunhada, aí tá certo falar. Ex-cunhado e ex-cunhada é correto falar. Ex-sogro e sogra tá errado, é sogro e sogra para sempre. Ex-cunhado, correto falar? Sim, correto falar. Tanto é verdade que você pode casar com o seu ex-cunhado. Você pode casar com sua ex-cunhada. Eu costumo dizer que não é uma má ideia, né? Porque você aproveita a mesma sogra, né? Casa com a ex-cunhada, mesma sogra. Aproveita a mesma sogra, não fica acumulando sogro e sogra, né? Bom, mas aí pode, né? É permitido sim. Divorciou, divorciada, ou viúvo ou viúva pode casar com ex-cunhado ou ex-cunhada, certo? Afinidade. Vamos lá para a contagem, rapidamente, para a contagem, que nós temos que falar ainda do regime de bens, tá? Do regime de bens que é um pouco mais complicado, tá? E é importantíssimo o direito das sucessões hoje, importantíssimo o direito das sucessões, tá? Bom, vamos colocar aqui a contagem primeiro na linha reta, facinho na linha reta, ó. Na linha reta, do pai para o filho é primeiro grau, facinho, né? Se eu pegar aqui a contagem do pai para o filho, primeiro grau, tá? Então eu vou pegar avô para o neto, ó. Eu faço assim, ó, avô, pai e filho. Sempre para avô, pai e filho, sempre para no filho. Porque esse filho em razão do pai, ele é o filho mesmo. Mas esse filho em razão do avô, ele é o quê? Ele é o neto. Eu coloco entre parênteses do lado, neto. Conta aqui, ó, avô para o pai, primeiro grau. Do pai para o filho, que é o neto, segundo grau, na linha reta. Segundo grau na linha reta, certo? Agora vamos lá, bisavô, avô, pai e filho. Como eu disse para vocês, para sempre no filho. Para sempre no filho. Porque esse filho em razão do pai, ele é o filho mesmo. Mas esse filho em razão do avô, ele é o neto. E esse filho em razão do bisavô, ele é o bisneto. Eu coloquei aqui, ó, bisneto, certo? Então vamos fazer a contagem do bisavô para o avô, primeiro grau na linha reta. Avô para o pai, segundo grau na linha reta. Do pai para o filho, que é o bisneto, terceiro grau em linha reta. Aqui, ó. Terceiro grau em linha reta. Simples, né? Fácil. Linha reta é sempre assim, vai indo. Então, do trisavô para o trineto, quarto grau. Tá? Trisavô para o trineto, quarto grau. Tetravô para o tetraneto, quinto grau, em linha reta. É sempre assim, tá? É infinito, jamais se extingue. Ô, professor, mas cadê o tataravô? Não existe tataravô, tá? Não existe tataravô. Isso é coisa do povo, tá? Coisa do povo que fala tataravô. E falaram também para mim que é o Chaves fala tataravô, tá? Não existe, porque se existir tataravô, depois do tataravô vem o quê? Tataravô, tataravô, né? Então não dá. Então é bisavô, trisavô, tetravô e assim por diante, certo? Linha colateral agora, linha colateral. Essa só vai até o quarto grau que eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá.
do pai, vamos colocar lá, irmãos, né? Irmãos aqui, ó, irmãos, tá? Irmãos. Segundo grau colateral, irmãos. Quem é um ancestral comum? Lembra que eu falei? Que os parentes da linha colateral são os parentes que provêm de um tronco ancestral comum, tá? Então, quem é o ancestral comum? O pai, ó. Dos irmãos, né? Pode ser a mãe também, se quiser, tá? Do filho 1, então vamos fazer a contagem. Esses são os irmãos, ó. Ele teve 2 filhos, ó, filho 1, filho 2. Então, do filho 1 para o pai, primeiro grau na linha reta. Primeiro grau na linha reta. É que eu não consigo fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Que eu tinha feito uma vez. Não. Não dá. Close. Aqui, ó. Será que é esse? Eu não lembro como eu tinha feito uma vez, que deu para eu poder escrever. Esse dá para escrever, mas eu queria colocar assim, ó, só uma linha. Não dá não. Não vai dar não. Bom, do filho 1 para o pai, primeiro grau na linha reta. Ultrapassou o ancestral comum, começa a contar a linha colateral ou transversal. Do pai para o filho 2, interrompe a contagem? Não. Segundo grau. Do filho 1 para o pai, primeiro grau na linha reta, ó. Ultrapassei um ancestral comum, que o meu parente que eu quero achar está do outro lado do pai. Ultrapassei um ancestral comum, começa a contar a linha colateral ou transversal. Do pai para o filho 2, interrompe a contagem? Não. Segundo grau colateral. Segundo grau colateral, tá? Tem aqui também. Bom, quem é o ancestral comum dos tios e dos sobrinhos? É o próximo grau. Tios e sobrinhos. O avô. Bom, quem é o seu tio? Olha como é fácil chegar. Quem é o seu tio? O irmão do seu avô. Meu Deus. Quem é o seu tio? O irmão do seu pai. Até eu tô aqui já confundindo. Bom, quem é o seu tio? O irmão do seu pai, pô. Ou da sua mãe. Tu faz, né? Então, olha aqui, avô, linha reta, pai, 1 e filho 1. Olha você aqui, filho 1. Olha aqui você, filho 1, tá? Olha aqui o irmão do seu pai, pai 2. Olha o irmão do seu pai aqui, pai 2. Olha que fácil. Então, do filho 1 para o pai, 1, primeiro grau em linha reta. Do pai 1 para o avô, segundo grau em linha reta. Ultrapassou o ancestral comum, começa a contar agora a linha colateral transversal. Interrompe a contagem do avô para o pai 2? Não interrompe a contagem. Portanto, do avô para o pai 2, terceiro grau na linha colateral transversal. Terceiro grau na linha colateral ou transversal, certo? Bom, mais um. Quarto grau. Falei que o nosso parentesco vai até o quarto grau, não é? Na linha colateral vai até o quarto grau. O legislador do Código Civil 2002 limitou até o quarto. Era até o sexto, limitou até o quarto. Então, os primos. Ó, quem é o seu primo? O filho do seu tio, ó. O seu tio aqui, ó. O filho do seu tio, seria o seu primo, ó. Então, tem aqui o avô, né? Tem um avô. Tem um avô. Pai 1 e pai 2. Filho 1 e filho 2, ó. O seu primo aqui, ó. Primos, tá? Do filho 1 para o pai 1, primeiro grau em linha reta. Do pai 1 para o avô, segundo grau em linha reta. Ultrapassou o ancestral comum, começa a contar a linha colateral transversal. Interrompe a contagem do avô para o pai 2? Não interrompe. Do avô para o pai 2, terceiro grau na linha colateral. Do pai 2 para o filho 2, quarto grau na linha colateral. Portanto, primos, quarto grau na linha colateral. Quem falou que o seu primo é de primeiro grau, né? Você, meu primo de primeiro grau. Não, aquele meu primo não é de primeiro grau, aquele meu primo é de segundo grau. Não existe, nem primeiro nem segundo, é quarto. O seu filho, o seu primo de primeiro grau, que você fala de forma popular, é o de quarto grau, no direito. No direito não existe primo de primeiro grau, primo de segundo grau. O seu primo que é de primeiro grau, que você fala popularmente, ele é o de quarto grau colateral, quarto grau, certo? Quarto grau, tá? Vamos lá. Tem mais. Tem mais sim. Qual? Terminou? Não terminou. Tem mais um. Quem é o outro parente da linha colateral? Tio, avô e sobrinho?
neto, tio-avô e sobrinho neto, quarto grau colateral ou transversal. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Bisavô. Primeiro, quem é o seu tio-avô? Tio-avô e sobrinho neto. Quem é o seu tio-avô? O seu tio-avô é o irmão do seu avô, agora sim. O seu tio-avô é o irmão do seu avô, agora sim, ó, tá? Então aí nós temos o bisavô, avô 1 e avô 2, ó. O pai 1 e filho 1, ó você aqui, filho 1. Quem é o seu tio-avô? O irmão do seu avô 1 aqui, ó, avô 2 aqui, ó, tá? Seu tio-avô. Então vamos lá. O ancestral comum é o bisavô. Do filho 1 para o pai 1, primeiro grau em linha reta. Do pai 1 para o avô, segundo grau em linha reta. Do avô 1 para o bisavô, terceiro grau em linha reta, Ultrapassei um ancestral comum, que é o bisavô. Começa a contar a linha colateral ou transversal. Interrompe a contagem do bisavô para o avô 2? Não, quarto grau colateral ou transversal. Por que eu coloquei aqui que é transversal? Olha só, o legislador, se você observar no artigo 1592 do Código Civil, ele coloca desta forma: linha colateral ou transversal. Se é ou, é a mesma coisa. No entanto, a doutrina ela diferencia. Linha colateral, mesmo grau. Tá? Mesma linha. Tá? Está na mesma linha de geração. Quarto grau colateral, mesma linha de geração. Quarto grau transversal, gerações distintas. Olha aqui, ó. Primos, quarto grau colateral. Mesma linha de geração. Tio-avô aqui em cima e sobrinho neto aqui embaixo, ó. Linha transversal, tá? A doutrina classifica dessa forma. Eu vou falar para vocês, uma vez caiu no exame de ordem isso, tá? No exame de ordem, para você ver, a diferença era essa. E não está na lei, mas a doutrina, ela diferencia, né? E no exame de ordem, nós sabemos que tem edital, né? O edital fala que cai as doutrinas tais. É fogo mesmo, é fácil, tá? Então, vamos lá. Entender, então, esta parte. Bom, nós vamos entrar no regime de bens. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou voltar aqui para mim e vamos fazer um breve intervalo e entramos no regime de bens e terminamos esta aula, certo? Pessoal, obrigado e até daqui a pouco, hein? Valeu, um abraço.